paz do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que eu vou ler aqui para vocês é um fato histórico que aconteceu na história da humanidade. A ciência não tem como desmentir, nem a arqueologia, nem a geologia. É a história da Arca de Noé. Infelizmente, o mundo de hoje só conhece o Titanic, uma história falsificada, um romance, e as pessoas se derretem com uma história fajuta. Mas essa história aqui, que aconteceu logo no comecinho do livro de Gênesis, no capítulo 6. Por que eu vou ler esse texto? É uma história antiga, mas Jesus Cristo ele fala em Mateus 24, no sermão profético, como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então eu vou falar para vocês o que aconteceu lá. É o que está acontecendo hoje, mas com um agravante. Jesus aí fala em Mateus 24, por se multiplicar o pecado. Então a coisa se multiplicou. O que eu vou ler aqui, a gente vai multiplicar, para você ver se Deus executou um juízo. Aqui em Gênesis capítulo 6, imagina o juízo que está vindo sobre a terra nos dias de hoje. Gênesis capítulo 6. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os anjos, os nefilins, que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus, os nefilins, entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, se relacionaram sexualmente. Os gigantes se relacionaram, os nefilins, anjos caídos, se relacionaram com as mulheres bonitas, formosas. Parece estranho, não parece? Tem muita gente que não prega isso, né? Acha meio loucura. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe-se em seu coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são, porém, as gerações de Noé. Noé era um homem justo, reto. Noé andava com Deus. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. A história de Noé parece loucura. A ciência tem dificuldade de falar que isso é verdade, né? Mas a Arca de Noé, ela existe. Ela está lá no Monte Ararat até hoje. Então não tem como a gente esconder a verdade. O pior cego é aquele que não quer ver. Então Deus ele falou com um homem naquela época, um homem que era reto e temente a Deus, justo. Era o único que conseguia ouvir a voz de Deus, porque Deus ele poderia falar com qualquer um, mas aquela geração não queria ouvir. Aquela geração estava com os ouvidos tampados,
para não ouvir. E eles acharam que era loucura construir uma arca no meio do deserto. Não existia chuva. Então, para que fazer um barco? 135 metros de comprimento. Para que fazer um barco? 30 metros de altura. Se nunca houve chuva sobre a terra. E Noé passou 120 anos trabalhando, porque ele ouviu. Por isso que a Bíblia fala: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Infelizmente estão botando alargador no ouvido, furam a orelha com piercing, com brincos. Só serve para pendurar porcaria na orelha, mas não consegue ouvir. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus fala à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquela geração não quis ouvir. O apóstolo Paulo fala que no fim dos tempos as pessoas não dariam ouvidos a essa doutrina. Você sabe o que é doutrina? É ensinamento. O que Deus ensinou através dos profetas, o que Deus ensinou através dos apóstolos, o que o próprio Deus veio em carne ensinar. Ele falou: vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. As pessoas preferem maconha, as pessoas preferem cocaína, as pessoas preferem cerveja, cachaça, mas não querem se dobrar, não aceitam. Jesus, ele chamou todo mundo: pode vir, todo aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Mas mesmo assim aquela geração de Noé rejeitou. Noé, ele é um pregador da justiça, e a construção da arca era a pregação dele. Quando as pessoas chegavam e perguntavam: o que você está fazendo? Eu estou construindo uma arca. Por quê? Porque Deus falou. Porque Deus falou. Quando a gente fala que Deus fala, a turma fala: esse cara é louco, está escutando vozes. Por isso que a Bíblia fala assim: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as desprezíveis para confundir aquelas que pensam que são alguma coisa. Você está pensando que Deus olha a aparência? Deus não olha a aparência. Deus sonda os corações. E quando ele olhou para a terra e viu aquela geração, pesou-lhe no seu coração. O coração de Deus ficou triste. As pessoas tratam Deus como se fosse um alienígena, não é? Como se fosse um ser intergaláctico, uma pessoa diferente. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. É uma pessoa, é um ser. Ele criou o homem para que fosse seu amigo. Ele chamava Abraão de amigo. Ele criou o homem para ter comunhão com ele, para os dois serem um só. O homem desviou-se do propósito de Deus rápido. Bastou escutar a conversa do diabo no jardim do Éden. Não, a cobra fala, a serpente fala, o diabo fala. O diabo também é um ser. E quando ele fala, parece que ele atrai as pessoas. É muito mais fácil você jogar videogame do que ler a Bíblia, não é? Não é muito mais fácil você ir no cinema do que você ir numa igreja? Não é muito mais fácil você fazer sexo com qualquer um do que se santificar e guardar o seu corpo para o seu marido, para a sua esposa? Não é mais fácil? Aquela geração levou a Deus na brincadeira. Enquanto Noé achava graça aos olhos do Senhor, aquela geração dava tristeza de Deus olhar. Você sabia que em tudo que você faz, Deus está vendo? Não tem como você esconder nada. A Bíblia fala assim: os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Nenhum ser humano escapa dos olhos de Deus.
Os 7 Espíritos de Deus, a Bíblia diz. 7 porque é uma perfeição. Deus está em todo lugar, Ele é onipresente. Deus conhece todas as coisas, porque Ele é onisciente. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Só que as pessoas não levam a sério. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo pertence a Ele. A Bíblia fala, o nosso corpo e a nossa alma pertencem a Ele. Nós não somos donos de nada. Então eles começaram a virar as costas para Jesus Cristo, para Deus, e se voltaram para o diabo, para piorar mais ainda a situação deles. Tanto que começaram a se relacionar sexualmente com demônios. Por isso que João 8:44, as pessoas que estavam no poder da religião, Jesus falou, vocês são filhos do diabo. Por que filhos do diabo? Porque foram gerados por esses nefilins, que são os anjos caídos. Eu não sei como que isso aconteceu, mas a Bíblia fala que nasceu uma geração maligna, uma geração perversa, uma geração que adora demônios. E você pensa que isso não persiste até hoje? A terra estava corrompida. Fala para mim um setor da sociedade que não está corrompido. Me mostra um setor dessa sociedade que não está corrompido. Política corrompida, religião corrompida, cultura corrompida. O que tem valor hoje são as coisas imorais. O profeta Isaías fala no capítulo 5, acho que no versículo 20, se eu não me engano, que quando chegasse o fim, as pessoas chamariam as trevas de luz, chamariam o mal de bom, chamariam o certo de errado, o errado de certo. Então trocaram todos os valores possíveis. Em Mateus 24, Jesus ele fala, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Casavam, davam-se em casamento, casavam, separavam-se, casavam 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E Deus falou assim, olha, o que Deus uniu não separe o homem. O divórcio passou a ser uma moda. Casamento hoje só se for entre os homossexuais. Hoje ninguém mais tem um cônjuge, tem apenas um parceiro sexual. Como foi nos dias de Noé, casavam e davam-se em casamento, comiam e bebiam, compravam e vendiam, até o dia em que Noé entrou na arca. Demorou. Noé com 480 anos começou a construir a arca. Com 600 anos ele acabou a arca. Ele entrou na arca, demorou 7 dias para cair a primeira gota de água. Já pensou ele lá dentro, com aquele monte de animais, e o pessoal lá fora, cadê a chuva? Vocês não estão falando que Jesus vai voltar faz tempo? Cadê a chuva? E eles zombavam, cadê a chuva? Cadê que Jesus vai voltar? A música do Raul Seixas dizia assim, eu não sou besta para bancar uma de herói, morrer de pendurado numa cruz. Deus me livre, eu tenho medo, o coitado foi tão cedo. Essa geração ela tem coragem de afrontar a Deus. Além de negá-lo, tem coragem de afrontá-lo. Você lembra do Cazuza, Cássia Eller? Eu peço a Deus um pouco de malandragem. Ele podia ter pedido amor, Deus daria amor. Ele podia ter pedido fé, Deus daria fé. Ele podia ter pedido sabedoria, Deus daria sabedoria. Eles pediram coisa errada. Pediram e pediram errado. Morreram podre. Morreram no pecado. Sabe onde eles estão? Inferno.
A Bíblia fala assim em Gálatas 6:7: não erreis, de Deus ninguém zomba, tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Lá nos anos 60 plantaram sexo, drogas e rock and roll. Geração hippie, homens cabeludos e mulheres carecas. Agora veio a geração punk, geração funk, geração não sei mal o que, uma geração de desmiolado, uma geração que não tem cérebro, uma geração que não tem fé, uma geração morta em seus delitos e pecados. Então eles acham que tudo é normal. Tudo passou a ser normal. Estão matando o ser humano como se matasse barata. E você acha que Deus não vai fazer nada? Se ele praticou um juízo em Gênesis capítulo 6, 8 pessoas escaparam. 8. Uma geração, a Bíblia não diz quantas pessoas haviam naquela geração, mas a Bíblia fala que 8. Noé, sua mulher, 3 filhos e 3 noras. O resto morreu. Agora, indo para os dias de hoje, a gente vê que a coisa está pior do que a gente podia imaginar. Muito pior. Morrem 4 ou 5 pessoas por segundo. A cada 40 segundos uma pessoa se mata. Por quê? Porque o sexo não deu certo. Ela apostou tudo no sexo, não deu certo. Ela apostou tudo no dinheiro, não deu certo. Ela apostou tudo na loteria, não deu certo. Quer salvar sua alma? Paulo falava assim: miserável homem que sou, quem livrará o meu corpo da morte? Dou graças ao meu Senhor Jesus Cristo, porque é só Ele. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim, e o viver que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Ser cristão não é de boca. Frequentar a igreja não quer dizer que você é cristão, mas sim fazer o que Ele fez, praticar o que Ele praticou, falar o que Ele falou. Isso é ser cristão. Viver como Ele viveu, não de aparência. Lá em Apocalipse, para você ver como o homem piorou, e vai ficar pior, porque eu não estou esperando que vai melhorar. Poucos são que se salvam. Jesus falou: poucos são os que se salvam. Então eu não estou esperando multidão. Noé não construiu a arca para a multidão. Noé construiu a arca para ele e para sua família. Salvação é individual. Quem amar pai, mãe, filho mais do que a mim não pode ser meu discípulo. Quem não deixar tudo por amor de mim não pode ser meu discípulo. Infelizmente estão botando a família na frente. Vão se perder. Em Apocalipse 9 fala assim, olha: não quiseram se arrepender das suas obras, porque não queriam deixar de adorar os demônios e os seus ídolos. Não queriam se arrepender. Aquela geração de Noé, não adiantava pregar para eles. Noé não pregava arrependimento para eles. Sabe por que não? Porque Deus, antes de falar com Noé, Deus já tinha determinado: eu vou destruir esta geração. Eu me arrependo de ter criado o homem. No final dos tempos, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para Timóteo. Aí ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural,
irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esse é o trato. Esse é a geração que a gente está vendo. E ainda como que você vai pregar para uma geração dessa? Jogando flores? Falando que Deus é amor? Estão cansados de saber que Deus é amor. Esse mundo precisa saber que Deus é juízo. Essa geração precisa saber que Deus é juízo. Como o irmão aqui falou antes, se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Lá em Ezequiel está escrito assim, que Deus vai enviar os 4 maus juízos da terra. A doença. Você vai conseguir escapar das pestes? Febre amarela, zika, chikungunya. Você vai conseguir escapar? Porque se você tomar a vacina pensando que a vacina vai te ajudar, vai piorar. Porque a Bíblia fala, se você fugir da doença, a guerra te alcança, a espada. A gente está vivendo uma época de 3ª guerra mundial. E o povo fica falando de carnaval. Parece que o povo emburreceu. A gente está à beira de uma 3ª guerra mundial. E o povo pensando em carnaval. Não dá para entender. Como que os homens ficaram cegos? O apóstolo Paulo fala assim, o Deus deste mundo, Satanás, o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Você liga a televisão para aprender a ser burro. Os programas que tem na televisão é para deixar a pessoa cada dia mais idiota. Aí fica no videogame, preso naquele videogame, não consegue largar daquele videogame. Eu duvido que você tenha coragem de quebrar o videogame. Eu duvido que você tenha coragem de sair da frente da televisão. Mas quer ir para o céu. Todo mundo quer ir. É fácil querer ir. Difícil é chegar lá. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. De que lado que você está? A que senhor você vai servir? Se Baal é Deus, serviu. O diabo é um Deus bom para você? Tem muita gente achando que o diabo é um Deus bom, que o diabo dá dinheiro, e dá. O diabo dá dinheiro para muita gente. O diabo já fez muita gente ficar rico. Neymar, Xuxa. O diabo já fez muita gente ficar rico. Edir Macedo, Papa, Pelé. O diabo já deu muito dinheiro para a humanidade. Os ídolos. A Bíblia fala, maldito é o ídolo, e maldito aquele que adora o ídolo. Você gosta do Neymar? Está debaixo de maldição, porque ele é um ídolo. Você gosta desses cantores profanos? Cantores de funk, cantores de rock? Você está debaixo de maldição. Você gosta dessas religiões malditas, que não pregam a verdade do Evangelho? Você está debaixo de maldição. É por isso que a gente está aqui pregando o Evangelho de Jesus Cristo, para você sair das trevas e vir para a luz. Porque a Bíblia diz assim, está ordenado aos homens morrerem uma vez, depois segue-se o juízo. E a idade que mais morre são esses jovens que os pais nunca levaram para a igreja. São esses jovens que nunca leram a Bíblia, só ficam atrás do Harry Potter, só ficam de cinema em cinema, só ficam na internet vendo pornografia. Você está pensando que se morrer você vai para onde? Para o céu? Vão acender uma vela para você, vão fazer uma missa de 7º dia e você vai para o céu? O fogo nunca apaga, o bicho nunca morre. O corpo e a alma vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. O corpo e a alma. Você não gozou os prazeres do sexo no corpo? O seu corpo será jogado no lago de fogo e enxofre. Nunca mais vai sair de lá. Você está achando que sofre aqui nessa terra? O inferno não se tem comparação de sofrimento. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu tudo o que está escrito nesse livro. Foi escrito para aviso nosso. Por que o Papa não prega isso aqui? Porque é um mentiroso. Por que o Chico Xavier não pregava essa verdade? Porque era outro mentiroso. E a Bíblia fala que os mentirosos vão para o inferno. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso.
Por isso que esse livro aqui é proibido na escola. Tinha uns deputados, Jean Willis, que defende o homossexualismo. O cara quer botar o Alcorão, o livro dos muçulmanos, para ensinar nas escolas. Sabe o que os muçulmanos fazem com os homossexuais? Jogam de cima do prédio. Esse mundo jaz no maligno. Este mundo jaz no maligno. Então, se você quiser salvar a sua alma, negue-se a si mesmo. Hoje, Deus está te dando a oportunidade de você se arrepender. Deus está te dando, pode ser até a última oportunidade de você se arrepender. O dia de amanhã não existe. Você pode morrer hoje. A Bíblia não fala do dia de amanhã, não existe. Porque qualquer um pode morrer hoje. Então se arrependa. Chore. Chore. Nós somos culpados da morte dele. Sabia disso? As nossas mãos foram manchadas com o sangue dele. Para piorar, lá atrás, aqueles homens falaram assim: o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O sangue de Jesus Cristo está caindo sobre a humanidade. Pediram, solta Barrabás, era um assassino. Agora vocês estão reclamando da violência? A própria sociedade pediu para soltar o assassino. Está solto. Barrabás é um assassino. Esse espírito de morte que está invadindo o mundo inteiro, está aí, ó. Esse espírito de maldição. Puseram ele na cruz, cuspiram na cara dele, para ficar atrás de futebol, para ficar atrás de carnaval. E se arrependa, porque o juízo que vem vindo aí, em Apocalipse 9 fala assim: olha, durante 5 meses os homens vão pedir para morrer, e a morte fugirá deles. De tão terrível que vai ser o juízo aqui na terra. Eu não estou falando do juízo final, eu estou falando do juízo que vai ter aqui na terra. Durante 5 meses os homens vão pedir para morrer e a morte vai fugir deles. Então, filho, não brinca com isso. Não brinca com o evangelho. Não aceite o evangelho falsificado, tá? Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que está escrito aqui, Jesus Cristo falou: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Eu espero que essa palavra fique gravada no seu coração, e que Deus não deixe você dormir enquanto você não se converter. Eu peço para Deus que libertar você das drogas e da bebida, libertar você da pornografia e do sexo ilícito, porque o salário do pecado é a morte. No inferno, as pessoas não vão se lembrar dos prazeres que ela gozou nessa vida, e no céu, ela não vai se lembrar das tristezas que ela passou aqui. Então importa que a gente sofra hoje, para a gente ser salvo amanhã. Amém? Jesus falou assim: vocês serão odiados por causa do meu nome. Não tem importância. Vocês serão mortos por causa do meu nome. Não tem importância, pode matar. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Pode perseguir. Mas eu prefiro sofrer agora do que sofrer eternamente no inferno. Eu prefiro sofrer com Jesus Cristo, porque se ele sofreu, eu também vou sofrer, do que se alegrar com o diabo pulando carnaval, do que se alegrar com o futebol, com a cachaça. Eu prefiro muito mais sofrer com Jesus, porque eu sei que a recompensa é vida eterna. Então, se você não se converter, o juízo de Deus vai ser pior para você do que foi para a geração de Noé. O juízo de Deus será pior para esta geração do que foi para a cidade de Sodoma e de Gomorra. Amém? Deus abençoe vocês. Creia no evangelho. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, eu estou aqui para ganhar almas. E a gente só ganha alma falando a verdade. Infelizmente nem todo mundo gosta de ouvir, né? Mas é a verdade que sara. Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Amém?